Existe alguma diferença entre o inglês certo e o inglês natural? Hello everybody, eu sou a Teacher Ana, eu sou professora de inglês e esse é o Ana Busy Talks. Aqui eu te ajudo a aprender e melhorar o teu inglês de forma prática e objetiva. E sim, existe diferença entre o inglês certo e o inglês natural. Muitas vezes a gente fala inglês, a gente fala corretamente, mas a gente acha que soa um pouco estranho, ou que alguma coisa podia ser diferente. Exatamente essa é a diferença. Muitas vezes o inglês correto, aquele inglês formal que a gente aprende, não é o inglês que é usado em 95% do nosso dia a dia. Nesse vídeo, então, eu vou trazer a diferença dos dois, algumas frases que a gente usa no inglês correto e formal, qual que é o equivalente daquela frase para o inglês mais natural, para o inglês mais usado no nosso dia a dia. Uma coisa muito importante antes da gente começar, eu sempre falo isso para meus alunos, é melhor que a gente aprenda o inglês correto e formal antes de aprender o inglês informal do dia a dia. A gente consegue perceber essas diferenças do inglês mais informal justamente porque a gente sabe qual é o correto, qual que é o inglês formal, e aí a gente adapta ele para o dia a dia. Então, se a gente aprende direto o inglês do dia a dia, claro, também dá, também é possível, mas a gente não percebe todas essas diferenças. Então, por que a gente está usando isso aqui e não usando aquela outra coisa? Então, eu acho que aprender o inglês formal é correto antes e depois a gente aprende o inglês informal. Na minha opinião, isso funciona melhor. E essa diferença entre o inglês formal e o inglês do dia a dia não acontece só no inglês, acontece em todas as línguas. No português também isso é muito normal. A gente aprende na escola aquele português super correto, super formalizado, com todas as regrinhas, até palavras que a gente nem usa no dia a dia, e tu percebe claramente que são palavras que a gente não usa, que a gente troca, que a gente fala de maneira diferente. Isso muda também na região onde a gente vive por causa do nosso sotaque, por causa de vocabulários, por causa de costumes de origem das diferentes línguas. Então, é muito comum que isso aconteça no inglês, como no português, como em todas as línguas. E claro, todas essas línguas têm as suas diferenças, as suas exceções, as suas excentricidades. Mas uma coisa que é comum entre todas elas é a gente usa muito mais o inglês informal no dia a dia do que o inglês formal. E também que o formal não é o mais natural de se falar. Então eu vou trazer nesse vídeo algumas expressões que são muito comuns que a gente use a maneira mais natural do que a maneira formal que a gente aprendeu. Então eu vou trazer vários exemplos e depois eu posso fazer a parte 2 desse vídeo. Já deixa aqui embaixo, já curte e comenta aqui embaixo se tu quer a parte 2 desse vídeo, onde eu trago mais desses exemplos de expressões e de palavras. A primeira coisa é entender. Quando a gente fala que a gente entendeu alguma coisa, no inglês formal e correto a gente falaria I understood. Mas é muito mais comum que a gente fale I got it or I see it. Outra coisa também é estar cansado. A maneira formal e correta de falar isso seria I'm very tired. Mas a gente tem duas outras expressões que são mais comuns. I'm exhausted e também I'm worn out. Outra expressão também é mandar uma mensagem. A forma correta e formal seria I will send you a message. Mas isso não soa muito dia a dia, né? Hoje em dia é muito comum que a gente fale I'll text you. Inclusive, text como verbo surgiu recentemente no dicionário. Text existia como um substantivo, texto, porém com a invenção da internet e das redes sociais, o text passou a ser um verbo. Passou a ser o verbo mandar mensagem, que não existia uma vez. Então a gente fala isso, I will text you. É uma coisa mais recente, mas que é muito usada hoje em dia. Depois, para dizer que a gente está feliz. I'm very happy. Está correto. Mas é comum que a gente fale também I'm really glad ou ainda I'm thrilled. Outra coisa também é quando a gente fala que a gente não sabe alguma coisa. Tenho certeza que tu aprendeu o mais comum I don't know, que tá correto. Porém, existem outras maneiras de falar. Tem o no idea, que a gente pode usar numa frase I have no idea. Ou a gente pode usar ele solto assim Do you know about this? No idea. E também tem uma expressão super informal que é o beats me, que é simplesmente isso, tipo, não faço ideia, beats me. Se tu tá gostando desse vídeo, não esquece de curtir, deixa um comentário aqui embaixo pra mim, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos e compartilha esse vídeo com outras pessoas, isso é muito importante, ajuda muito o meu canal. Me segue também lá nas outras redes, onde eu também posto vídeos com dicas de inglês, no formato um pouquinho mais curto. Ok, mas então por que isso acontece? Por que a gente tem tanta diferença entre o inglês formal e o inglês informal? A primeira diferença tem a ver com história. É muito normal que à medida que as línguas vão mudando com o tempo, e elas mudam muito, elas vão se simplificando. Se a gente for comparar, por exemplo, o inglês e o português antigo com o inglês e o português que a gente fala hoje em dia, a gente vai ver que é muito diferente e a gente percebe que eles são muito mais simples. Isso acontece porque mais pessoas principalmente hoje em dia,
com a internet, com a globalização, mais pessoas passem a usar a língua, essa língua passa a ser usada em outros países, passa a ser adotadas em outros países, e isso faz com que elas vão se simplificando, para que isso facilita que outras pessoas aprendam a língua. Então isso faz com que sejam criadas expressões e palavras mais fáceis do que as que eram usadas antes. Isso também acontece porque o inglês do dia a dia, ele exige fluidez, naturalidade, simplicidade. Então é muito normal, não só no inglês, mas também como no português, que no dia a dia a gente facilite na hora de falar, a gente torne as coisas mais rápidas e mais fáceis. Isso também tem muito a ver hoje em dia com a internet. Vou dar também para vocês algumas dicas de como a gente estuda essas frases informais. Primeira coisa que eu falei lá no início do vídeo, é muito comum que a gente aprenda primeiro o formal e depois o informal, justamente pra gente entender qual que é a diferença, para quando a gente vê uma frase informal, a gente entender de onde é que ela vem. Ela é a variação de qual regra gramatical, por exemplo. Outra maneira de estudar também, quando a gente tá nessa parte do inglês mais formal, pegar aquela frase e ver quais são as variações, possíveis variações daquela frase. Então, essa aqui é a frase formal. Quais maneiras informais que eu poderia usar essa frase? Então, essa é uma maneira também de começar a fazer as diferenciações. Outra maneira também de estudar isso é assistindo vídeos, séries e filmes, porque nesses locais eles usam realmente o inglês informal. Claro, depende do filme, depende da série, mas aquelas séries mais sitcom ou vídeos no YouTube de vlogs de pessoas do dia a dia, justamente porque são nesses momentos que se usa a linguagem informal e são os momentos que a gente usa no dia a dia. Então é claro que se for assistir um filme que tem um contexto formal, um contexto antigo, talvez não seja o melhor para praticar isto, mas coisas que tenham mais temáticas do dia a dia, eles vão usar muito essas expressões e aí tu começa a pegar justamente quando tu vê uma expressão talvez que tu não conheça, se tu for ver o significado, tu vai ver, não, isso aqui tem a ver com essa outra frase aqui formal. Então é uma maneira muito boa de praticar, assistindo em inglês com a legenda em inglês. E agora que a gente já viu vários exemplos, eu deixo aqui um desafio. Eu vou colocar aqui algumas frases de inglês informal para tu me dizer da onde aquela frase veio, aquela expressão veio, qual que é a expressão formal que deu origem àquela informal. Aqui estão as frases. Pausa o vídeo e tenta me dizer qual que é a versão formal delas. E aqui estão as respostas. Se tu gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Tem alguma ideia para os próximos vídeos? Quer a parte 2 desse vídeo? Tem alguma sugestão? Deixa aqui embaixo nos comentários para mim. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e vai assistir os outros vídeos aqui do meu canal. E compartilha esse vídeo com outras pessoas para que ele chegue a mais gente e para ajudar o meu canal a crescer. Me segue também lá nas outras redes para não perder meus outros conteúdos. And that's it for today. See you in the next video.